Meus caros, nós tivemos uma interrupção no programa enquanto eu questionava o secretário Záquia sobre a questão da Carris. Houve uma queda geral de energia, se aproxima aqui de Porto Alegre aquilo que muitos estão dizendo pode ser uma grande tempestade, uma grande chuvarada, e Porto Alegre é uma cidade muito sutil, assim, qualquer trovejada já cai luz, é assim, nosso gerador foi ligado, reestabelecemos a conexão com vocês que nos acompanham. Vou voltar aqui para o Záquia então. Záquia, Carris foi um assunto durante a eleição, o prefeito Sebastião Melo não prometeu privatizá-la, mas disse que se surgisse a possibilidade de privatizá-la, se fosse adequado, ele a privatizaria. Portanto, ele foi eleito com a anuência de eventualmente privatizar. Chegou lá o prefeito, agora começa o trabalho. Qual que vai ser a abordagem que vocês pretendem dar? A princípio, tentar sanear ou adequar a Carris para a realidade pública, ou já parte para a perspectiva privatizante em relação a ela? Veja, primeiro tu tem que tentar equacionar ou viabilizar o sistema. Não adianta tu pensar somente em Carris se o sistema todo não estiver funcionando, se o sistema todo não estiver equacionado. A Carris hoje responde por quase 22% da malha na cidade de Porto Alegre. Quer dizer, 22% é público e 78% é privado. Se nós olharmos, né, o quilômetro, o custo do quilômetro na Carris, quando e tem o subsídio do município para sua manutenção, só o ano passado o governo municipal colocou na Carris 66 milhões. 66. Se nós diluirmos ao longo dos 12 meses, o custo do quilômetro vai dar 41% mais caro do que o quilômetro da iniciativa privada. Veja bem. Isso tem que ser considerado. Da privada custa 7,6 o quilômetro e o da Carris, com o subsídio, vai a mais de 10,32. Nos últimos 10 anos, foram colocados mais de 300 milhões na Carris. Então, não é um problema pontual de agora, de 2 anos, é um problema estrutural. Quer dizer, a pergunta tem que ser feita. Compete ao município ter parte de uma malha, não chega a 1/4, próximo disso, ou quase um pouquinho mais do que 1/5, e isto custar aos cofres públicos bem mais do que custaria esse serviço, esta concessão, sendo executada pela iniciativa privada. Essa discussão tem que ser feita. Tem a competência o município para isso? Precisa o município tirar o dinheiro da saúde, tirar o dinheiro da educação para botar num sistema que possa ser operado pela iniciativa privada? Me parece bastante claro, né? O que é o interesse da sociedade? Que nós tenhamos um transporte de qualidade, e esse transporte de qualidade ao preço mais baixo possível para que o cidadão possa usufruir desse serviço. Ora, na medida que a Carris tem um custo elevado, ela também eleva a passagem, porque ela detém 22% do sistema. Sim. Então, a passagem é mais cara porque a Carris tem um custo mais caro. E aquela história de, nós vamos resolver a questão vendo as gratuidades e tal, isso é paliativo, me parece. Não é o suficiente para resolver o problema. O sistema não equaciona nisso. Eu acho que tem que ser revisto algumas coisas, claro, que vão ter um reflexo não muito intenso, mas importante no preço das tarifas, mas nós temos que equacionar o sistema. Olha, se o sistema no mundo é subsidiado e Porto Alegre não tem condições e não vai subsidiar, então nós temos que pensar em alternativas para que isso possa ser reduzido. Qual é a alternativa? Quais são as alternativas? Bom, hoje nós tivemos a primeira reunião do grupo de trabalho, composto pela Procuradoria, pela IPTC, pela minha secretaria, pela secretaria do secretário Cássio, porque tem muita coisa que nós vamos ter que também envolver a Câmara Municipal, claro, pela ATP, que representa 78% do sistema, para que nós possamos começar a fazer a discussão. Quer dizer, nós temos que criar condições, bom, se vai ter que, e certamente, no meu entendimento, vão ter que haver alterações, projetos levados à Câmara Municipal, mas amplamente discutido
com a sociedade, amplamente discutido com os vereadores, para que haja consciência. Não adianta nós queremos resolver o nosso problema neste ano agora e não equacionar um problema que é crônico, um problema que cada vez mais toma dinheiro público para manter. Ora, se a Carris deu 66 milhões no ano passado, 66 milhões, se nós colocássemos na saúde, nós teríamos excepcionais resultados. Se nós pudéssemos colocar na educação, teríamos grandes resultados. Mas nós temos que colocar no transporte no transporte público, porque nós estamos competindo com o privado e não temos a condição de competir com o privado. O nosso custo é mais elevado, o custo da atividade pública é mais caro. Quando o privado quer comprar um pneu para os seus ônibus, ele vai lá e compra o mais barato. Na hora, no negócio, no mercado, o público tem que fazer licitação. E a licitação demora. E a licitação, os participantes já dizem, bom, como vai ser para a empresa pública, para o governo, vai atrasar, então o preço já é mais caro. Quando nós começamos a olhar, hoje, por exemplo, na iniciativa privada, se trabalha com uma marca de ônibus, né? Uma marca de motor, a mesma. Na Carris são 5 marcas diferentes. É carimbado. 5? São 5. Então tu tem que ter estoque, isso tudo é custo. E cada vez mais, infelizmente, a atividade pública tem um custo diferenciado. Tem regramentos diferenciados. Fora que eu acho que é importante dizer que a iniciativa privada teria uma capacidade de investimento superior, né? Porque o investimento público na Carris está condicionado, obviamente, à questão orçamentária. Está condicionado à questão orçamentária e o recurso do orçamento vai para que possa fazer o equilíbrio da sua viabilidade e não do investimento necessário. Veja bem, o governo passado comprou próximo de 95 ônibus. Claro, a renovação da frota é excepcional porque começa a dar uma qualidade melhor ao serviço e atender a sociedade. Só que ele vai ser, está no prazo da carência e agora começa a ser pago, diluído. Mas depois de tanto tempo, quando a frota da Carris já estava defasada, quando a frota da Carris já tinha um tempo de utilização acima do que é pré-estabelecido, que começa a haver essa renovação. E nós estamos falando que no ano passado foram colocados 66 milhões sem compra de ônibus. Às vezes, nós estamos comprando quase 100 ônibus, quer dizer, então este ano nos mostra, claro que junto a isso o efeito da pandemia, diminui muito a utilização, a demanda dos ônibus, a introdução que não pode se negar também isso, dos aplicativos, os aplicativos estão competindo, muitos deles... Os aplicativos são incontornáveis. São incontornáveis. São incontornáveis, custo zero para o município, vantagem zero para o município, não tem receita alguma em cima do aplicativo e eles daqui a um pouco estão competindo com os ônibus. E os ônibus, é importante que se diga, têm um efeito social. Nos ônibus tem a obrigatoriedade da gratuidade. Não existe gratuidade para táxi, não existe gratuidade para lotação, não existe gratuidade para os aplicativos. Mas para os ônibus, existe desde a gratuidade obrigatória federal, que é para o idoso de 65 anos, e aquelas feitas por legislações municipais. E é importante destacar duas coisas que eu trago aqui com base no que tu falaste, Isaac. A primeira delas, relativo à competição dos aplicativos com o transporte público. É claro que não é uma coisa universal, mas tem áreas de Porto Alegre em que o deslocamento por aplicativo é mais barato do que andar de junta ônibus. 2 é mais barato que entrar 2 passagens. Eu, por exemplo, não uso ônibus em Porto Alegre, uso aplicativo, porque para mim é mais barato. Pelo menos, não, o custo-benefício de tu ser largado na porta do lugar que tu quer ir, ser retirado mais rápido, o fato de às vezes tu se deslocar sozinho, não precisar estar com outras pessoas, ainda mais nesse momento de pandemia. E em relação a esse segundo ponto, que é sobre as passagens gratuitas, é uma gratuidade fictícia, porque ela vai ser repassada de alguma forma para uma parte do consumidor final que não está englobado nessas categorias que são beneficiadas. Né? No Rio de Janeiro a gratuidade é 15%, em São Paulo é 17%. E veja bem, 17% e tem subsídio em São Paulo. Isso. Em Porto Alegre é 30%. 30%. De 3, um não paga. Esses dois estão pagando Alguém está pagando. Gratuita. Quem está pagando é o usuário. Existe almoço grátis. E quem usa, Pablo? Quem usa? Porque, não, mas tem vale transporte, é o empregador que paga, é descontado 6% do funcionário.
nós estamos numa cidade de serviço, nós estamos numa cidade que a informalidade cada vez é maior. E esses trabalhadores informais, eles não têm carteira de trabalho, eles não têm vale-transporte, eles pagam a sua passagem. Eles se deslocam da Restinga, do Rubem Berta, da Zona Norte, da Zona Leste, e eles precisam do ônibus. Veja, e aí tem uma passagem cara, porque 30% tem que ser subsidiado por eles mesmos. Então, o sistema não é justo. E, repito, o único sistema de transporte que tem no aspecto social são os ônibus. Porque se tu entrar numa lotação, num táxi, num aplicativo, não tem meia passagem para estudante, não tem gratuidade por uma hora para o idoso de 65 anos ou para o policial que não está em serviço. Não tem. Isso. Tu vai pagar tabela, tu vai pagar mercado. No ônibus, sim. Então, todas essas equações nós temos que discutir, nós temos que tentar encontrar caminhos para que possamos viabilizar o sistema. E aí, respondo objetivamente, depois de toda essa colocação, aí se analisa a Carris. Não adianta tu olhar a Carris hoje, tu tem que olhar com o sistema melhorado. O sistema viabilizado, a Carris pode valer alguma coisa. Pode valer, e aí sim. Pode valer mais, inclusive. Né? É porque hoje eu não sei se vale. Hoje, se estou oferecendo no mercado, eu tenho dificuldade que alguém possa querer. Tenho dificuldade. Porque o seu passivo trabalhista vale mais que a empresa. Muito bem. É o mesmo drama na CE, né? Diga-se de passagem. É o mesmo drama na CE. Bom, começou a cair a bomba d'água aqui da Provid fora, inclusive a chuva caindo em Porto Alegre, depois desse dia que foi um dia terrível de calor. Foi talvez o dia mais quente do ano, eu não sei. Do ano, contando 2020. Mas estava muito quente, estava precisando dessa chuva. Nós vamos fazer um break, nós voltamos na sequência, continuando aqui o Cruzando as Conversas dessa noite, que recebe o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Luiz Fernando Zacchia, e também o secretário de Obras de Porto Alegre, Pablo Mendes Ribeiro. Já retornamos. Muito bem, estamos de volta aqui, caindo o mundo em Porto Alegre, chuva torrencial na capital, espero que não cause tantos danos quanto costumeiramente acaba acarretando esse tipo de chuva, mas vamos ver aí, amanhã a gente repercute os eventuais danos no portal RDC. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E também Clube do Remédio. As melhores ofertas você encontra lá. Acesse www.clubedoremedio.com.br. Vou começar esse segundo bloco fazendo a saudação ao nosso querido Cássio Pérez, que está de volta aqui ao convívio da equipe da RDC, trabalhando aí junto à programação da emissora. O Cássio é um grande profissional, já esteve aqui à frente conosco, está de volta, é um prazer tê-lo trabalhando conosco de novo. Cássio, muito sucesso, e o Cruzando as Conversas está aí para o que der e para o que vier. Cássio que apresenta também o Santo Cervejeiro aqui na RDC aos sábados. O Santo Cervejeiro, que é um dos programas mais saborosos da RDC. Um abraço aí para o Cássio Pérez. Muito bem, estamos com o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Luiz Fernando Zacchia, o secretário municipal de Obras de Porto Alegre, Pablo Mendes Ribeiro. Mendes, vamos contigo agora, voltando, já que obra ainda é a atribuição do secretário cuidar da zeladoria da cidade, e um dos dramas da capital é a buraqueira, que sempre é muito criticada. O que tu traça como perspectiva para isso? Que é uma coisa do cotidiano, né? É o buraco que surge ali na esquina, que tem que tapar, que gera problema, que gera acidente. Não é uma coisa gigantesca, mas eu diria que uma parte considerável das reclamações hoje, quando se trata de obra, é esta. É verdade, Macalossi. Isso é um grande desafio que a Secretaria tem pela frente. Apesar que, inteligentemente, obtivemos agora a reforma administrativa aprovada
pela Câmara Municipal. Municipal. Isso. Essa reforma administrativa é bom explicar Vai tratar das tuas atribuições. que ela tira atribuições da Secretaria de Obras. Por que eu digo hoje? Hoje tem a DCVU na Secretaria de Obras, que trata de pavimentação e manutenção das calçadas. O que é DCVU? DCVU, Departamento... Baca, eu não vou saber te dizer direitinho. Peguei na sopa de letrinha. Me pegou. Mas tudo bem. DCVU é um departamento órgão. de conservação de via urbana. Perfeito. Viu? Tá, essa... Departamento de Conservação de Vias Urbanas, que nela está incluída a pavimentação e manutenção das calçadas e também o tapa-buracos. Esse departamento vai sair da minha secretaria, vai para serviços urbanos, assim como a mobilidade urbana, que tem na minha secretaria, vai para a secretaria do secretário Záquia, e a drenagem, na qual inclui aquela obra da macrobacia do Arroio Areia, também sairá da minha pasta e vai para o DEMAI. Isso vai fazer com que a Secretaria de Obras concentre foco e energia nas grandes obras. Grandes obras. Obras viárias, espaços abertos, prédios públicos. Essa vai ficar a limitação da função da Secretaria de Obras. Mas nós temos, na questão do tapa-buraco... Mas isso não é pouco, né? Não é pouco, é muito. E é muito. Quando eu digo que é inteligente, é porque nós vamos focar nas grandes obras da cidade. E tem muitas obras para fazer, Macalossi. Mas é um desafio da cidade de Porto Alegre essa questão do tapa-buraco, tá? Porque hoje nós temos contratos ineficientes, aonde vai precisar rever um contrato. Pensa bem, nós temos as usinas de Porto Alegre trabalhando com 10% dessa capacidade, secretário Isaac, aonde nós temos contratos individuais por insumos. Então, se falta um insumo, dá um problema na pavimentação de toda a cidade. Então, é um desafio agora, logo ali na frente, quando o secretário Marco de Serviços Urbanos vai absorver esse departamento, importante para a cidade de Porto Alegre, porque é esse o que faz a diferença na vida do cidadão. Sim, no cotidiano. No cotidiano, a gente estava falando antes do programa que a parte da zeladoria da Secretaria de Obras vai sair de obras, vai para serviços urbanos, é onde tem que estar. Então vai ser um desafio, tem que rever esse contrato. Já tem contrato, inclusive, licitado, falta é orçamento, para que possa assinar o contrato aonde o pessoal do departamento entende que vai ter um trabalho e um serviço mais eficiente para a cidade de Porto Alegre. Zac, então a tua secretaria passa a englobar também esse aspecto que era da Secretaria de Obras. Na verdade, vai trabalhar de uma maneira muito próxima da Secretaria de Obras, né? Sim, são duas secretarias que dialogam, né? Que dialogam de uma proximidade grande. No governo passado elas eram fundidas, mas hoje a atenção maior é o sistema de transportes, é EPTC e Carris. Esse é o objetivo maior, que se possa equacionar ou minimizar de uma maneira mais intensa, resolver a questão do transporte, resolver a questão da Carris, mas também cuidando de toda a mobilidade, principalmente no aspecto, tentando fazer, Macalossi, com que haja uma mudança de conceito, de percepção por parte da sociedade em relação à EPTC. A EPTC, historicamente, desde que quando foi criada, sempre foi olhado como o patinho feio. Era quem autuava, era quem multava, era quem penalizava o cidadão, é que naquele início do processo do novo Código Nacional de Trânsito estava querendo ter essa relação e não conseguiu desde o seu início ter uma relação muito transparente. E me recordo bem porque eu era vereador naquela época e era muito crítico à questão dos pardais, porque entendia que não havia transparência no processo, que devia ser um processo educativo. Devia ser um processo de conscientizar a população. Como é o caso da lombada eletrônica. Como é o caso da lombada, como é o caso dos pardais. Eram pardais que eram atrás de poste, de árvore, numa descida,
Hoje, felizmente, eles têm uma relação de transparência muito grande, eles são absolutamente sinalizados, eles são previamente sinalizados e na hora do pardal tem sinalização já desde o leito da via, tem placas, são visíveis. E lá atrás, quando se tinha essa crítica, e repito, eu era um crítico contumaz dos pardais, os pardais só tinham a função da arrecadação, da multa, da penalização. Hoje, eles têm uma utilidade intensa para a Secretaria de Segurança, eles conseguem identificar veículos roubados para que, através das placas, para que a Secretaria de Segurança possa recuperar isso. E se nós notarmos que houve uma diminuição de roubos de carro e um aumento considerável também de recuperação de carros roubados. Sim. E também eles têm uma atividade de absoluto interesse da Secretaria da Fazenda, porque eles identificam aqueles veículos que estão circulando com o IPVA não pago, com o IPVA atrasado. Aí não é justo, o cidadão que está pagando está circulando nas mesmas vias do que aquele que não paga e circula e usufrui e desgasta as vias da cidade. Então, o pardal também tem esse benefício da identificação desses carros irregulares para que a Secretaria da Fazenda possa receber os recursos devidos. Zaca, deixa eu continuar contigo, que eu acho que um dos aspectos mais importantes da evolução de Porto Alegre na área da capacidade viária e da mobilidade em si é a busca pela pluralidade de modais. Talvez Porto Alegre seja uma das cidades mais sufocadas, porque não tem metrô, porque não tem monotrilho, porque tem ônibus e carro. E agora começa a surgir, com os investimentos adequados na orla do Guaíba, começa a surgir a possibilidade de um trânsito maior também aquático. Hidroviário. Esse é o termo técnico, hidroviário. Mas ainda assim, muito incipiente e precisaria de um investimento muito maior. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre como é que tu vê essa área para Porto Alegre e o que tu planeja avançar aí. Veja bem, no início da década de 90, quando o Brasil todo, as capitais, as grandes cidades, entravam de uma maneira intensa no modal metroviário, e aí se fazia metrô em Recife, em Fortaleza, São Paulo, se ampliava a linha 2 em São Paulo, fazia no Rio de Janeiro, e fazia em Belo Horizonte, Porto Alegre, até em própria Goiânia começou a primeira etapa do metrô, Porto Alegre não se preparou para aquilo. Tinha uma discussão muito grande de uma linha que iria pela Zona Norte, pela Cis Brasil, até lá na Fiergues, ou até o no Triângulo, e isso teria sido talvez não ia equacionar o problema da cidade, mas ia minimizar, principalmente nessa região norte, que é uma região intensa pela proximidade que vai para Cachoeirinha, que vai para Alvorada, e de pessoas que moram nessas cidades e trabalham em Porto Alegre. E Porto Alegre não se preparou para isso. Porto Alegre não brigou, não foi em busca dos recursos para que fizesse. E ficou, como disse bem disse o Guilherme, ficou restrito ao modal de ônibus e ao modal de veículos. Ora, veículos, nós entramos depois nessa mesma década de 90. Uma estrutura viária quase inalterada. Praticamente inalterado. E entramos na década de 90 com plano real, depois se comprava carro com 90 meses de financiamento, todo mundo começou a comprar carro e os carros começaram a entrar no sistema viário e não havia na mesma medida a correspondência do aumento das avenidas, das ruas, para que esses carros pudessem circular. E, evidentemente que ia dar o transtorno que está dando. E se nós olharmos a topografia da cidade, vamos ver que num lado tem rio, no outro lado tem morro, e para a zona norte já está preenchida. Não Sim. tem a cidade o que crescer para a zona norte. Ela poderia crescer para o extremo sul, para o sul da cidade. Então nós temos que levar para lá essa condição viária, esse transporte público, que para lá estaria indo o crescimento da cidade, consequentemente a utilização dos carros. Veja como é complicado. Né? E daí entra a questão do plano diretor, né? E Porto Alegre não desenvolvendo nenhum outro modal.
Olha, para que nós pudéssemos fazer essa travessia até Porto Alegre-Guaíba, pelo Rio Guaíba, pelo catamarã, essa discussão demorou mais de 10 anos. Muito tempo. Demorou uma discussão e hoje é uma maravilha, hoje funciona, hoje o seu retorno. Olha, se discute que esse mesmo serviço poderia, essa mesma atividade de transporte poderia ir para a zona sul da cidade. Minimizaria também, sem dúvida alguma, seria uma alternativa mais um novo modal. O problema, né, Zac, é que essas soluções boas demorarem cada uma delas uma década para sair. década. Né? É verdade. É muito tempo Eu de acho discussão. que esse o A Pablo. gente está se aproximando do Rio agora, né, né Zac? Esse é o problema de Porto Alegre. Quer dizer, quando começa pelo seu conceito, né? É uma cidade de costas para o rio. Ela não enxerga o rio como alternativa. Eu não falo nem como beleza, ela não olha como alternativa. Mas esse é um modal que tem que ser cada vez mais intensificado dentro das limitações, mas é uma região da cidade importante para que se possa levar essa alternativa de transporte, tendo em vista que a malha viária cresceu para a Zona Sul, mas não com a mesma intensidade que o crescimento demográfico, E eu populacional. vou dizer uma coisa que eu acho que, para mim, eu acho que cabe. Eu sei que a busca da Secretaria vai ser de desenvolver ao máximo todos os modais possíveis, mas às vezes vale mais a pena se dedicar a um e estimular ele para que ele se torne viável e potencializado, como é o caso das hidrovias, que me parece que está aí toda a estrutura para se fazer de uma forma muito mais rápida, por exemplo, do que o sonho do metrô em Porto Alegre, que é uma história passou. que passou, né? Passou. Foi isso, o cavalo passou encilhado. Passou o cavalo. Hoje não tem a menor condição financeira, não tem a menor viabilidade e tu tem que buscar em outras alternativas. Uma alternativa que está se criando e que nós não podemos fugir dela são as ciclovias. Isso. Hoje é uma tendência mundial e mesmo Porto Alegre, vamos repetir, uma topografia acidentada, com partes da cidade plana, mas com outras partes não planas, mas a ciclovia tem sido utilizada pela sociedade com muito mais frequência do que era 4, 5 anos atrás. Quer dizer, há um crescimento, mas veja bem... E nós detalhe, temos que hoje a ciclovia serve, né, também a muitos tipos de profissão que surgiram, como os entregadores de comida, que usam as ciclovias para viver. É isso aí. Com certeza. Não é só esporte, vivem Só na que ciclovia. nós temos também que pensar nessa ampliação das ciclovias, mas sem que haja um prejuízo, Aos comerciantes. não, também para as vias Nós não podemos diminuir, reduzir cada vez mais Fazer que nem o a Haddad fez em São Paulo. trafegabilidade dessas vias, porque daqui a um pouco tu vai congestionar e vai liberar uma ciclovia. Claro que a ciclovia é importante, claro que a ciclovia é uma alternativa, mas aí o Pablo também lembra algo extremamente importante. Tem algumas ciclovias que elas estão na frente de um comércio todo que antigamente foi tirado o lugar do estacionamento. Se estacionava e se dava vida para esse comércio e na medida que se construiu a ciclovia, acabou o estacionamento e isso reflete na economia da cidade. Na questão também que tem que se pensar, não é um modelo de transporte, mas é algo para viabilizar o transporte, nós temos experiências em algumas cidades americanas, esses estacionamentos públicos. Tá? Acho que tem que se criar também em terrenos públicos que às vezes estão aí sem nenhuma utilização, com absoluto descaso pelo poder público ou uma invasão, e fazer desses terrenos públicos estacionamentos públicos. Quer dizer, tu dá uma alternativa para liberar as vias de circulação, para não ter o estacionamento, mas ter o estacionamento público. E do lucro desse estacionamento público reverter para algum tipo de ação específica para a área da Perfeito. mobilidade, um fundo de mobilidade. Um fundo de mobilidade, pode ser até o fundo para a circulação do transporte coletivo, quer dizer, para que possa se baratear as tarifas, quer dizer, tem que se pensar como uma grande cidade. E eu repito, o que eu dizia no início, Macalossi, mobilidade urbana é um desafio, é hoje uma pauta de todas as grandes cidades. Nós temos que olhar como é que essas cidades estão equacionando e resolvendo seus problemas para que possamos ajustar algumas em Porto Alegre conforme as características específicas da nossa cidade. A importância, Vai lá, a Pablo. importância do tema que o Záquia falou sobre estacionamento público
Imagina o nosso querido mercado público, se tivesse o estacionamento público perto. Seria muito mais atrativo do que hoje. Tu ajuda a revitalizar. Ajuda a revitalizar, com certeza. Com certeza. Ao exemplo do que foi criado ali na Orla do Guaíba. Tem um estacionamento público. Foi inaugurado, ali, né? inclusive foi a única parte da Orla 33 que foi inaugurada, estacionamento público. E foi inaugurado para que as pessoas pudessem usar. E ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bacana. Ficou moderno. É uma via... Inclusive, vou te dizer, eu utilizei ele para retorno desses tempos. Eu estava indo lá, eu vou entrar aqui no estacionamento, eu entrei e voltei para o outro lado. Mas, de qualquer forma, é um estacionamento público. É verdade, é verdade. E uma das poucas porcentagens que falta ali na avenida da Copa, que eu falei da Voluntários, é a construção da ciclovia. É uma das poucas coisas que faltam para a gente concluir a obra da Voluntários. É a ciclovia. Ô Pablo, eu vi a notícia de que em reunião com o governador Eduardo Leite, o Melo propôs assumir as obras dos galpões do Cais Mauá. Isso passaria para a tua esfera de competência? Olha, Macalossi, não sei se passaria por mim, não sei se aquilo ali pegaria a cultura. Eu não tive o conhecimento ainda sobre esse assunto. Quero te dar agora um detalhe que nós estamos fazendo a reforma da usina do gasômetro. Sim, isso eu vi que está em andamento. Em 2022 deve estar concluída. Hoje nós temos um impasse ali, que é um aditivo do piso do 4º andar, onde nós estamos fazendo agora um grupo de trabalho junto com a cultura para que a gente termine de vez essa obra, que vai ser uma obra importante. E a obra diz respeito à cultura. Sim. A Secretaria de Obras só acompanha. Perfeito. Talvez por causa dos galpões. Talvez por causa dos galpões fique a critério da cultura. Mas não sei, Macalossi, vamos ver, se estiver na nossa secretaria, vai ser mais um grande desafio, juntos com o que aí estão posto. Quero te dizer que nós temos um compromisso muito grande na qualificação do centro histórico. Isso é um que está muito abandonado, muito abandonado, mal cuidado. Esses dias, aliás, eu falava aqui, eu não lembro com quem, mas, sim, com o Ritter do Ritter Hotéis. Ele disse que no centro histórico não foi aberto um novo hotel há não sei quanto tempo. Não foi aberto, nós temos porque o centro está abandonado, é pouco atrativo. Deveria ser mais, né? E quero te dizer também, Macalossi, que até o final de 2022 devemos ter o quadrilátero, a Rua da Praia e os projetos executivos do centro todos concluídos, porque estão em fase adiantado, já em fins de licitação, projeto pronto para ir para a licitação, e nós devemos começar em seguida as obras de qualificação do nosso centro histórico. Isso é um investimento que faz com que a alma da cidade, que é o centro, se reavive, né? E precisa disso. Com certeza. O centro é tão lindo. E é um desenvolvimento sustentável, a gente tem que colocar as pessoas dentro do centro. O comércio do centro tem que voltar, as pessoas têm que viver o centro de Porto Alegre, que hoje não vive, exatamente por causa do abandono, tá mal cuidado, e isso impacta no centro da cidade. Então, com a qualificação do centro histórico, que a Secretaria de Obras vai iniciar em seguida, que é também uma das nossas prioridades de governo, é a qualificação do centro histórico, devolver o centro histórico bonito, adequado para a população de Porto Alegre. Muito bem, nós já vamos nos aproximando do final do segundo bloco, mas eu tenho uma pergunta que diz respeito às duas secretarias e que envolve uma das principais temáticas. O Pablo esteve ali na última legislatura na Câmara na expectativa de discutir, acabou não sendo discutido, vamos ver se agora vai, o plano diretor. E diz respeito às duas secretarias, vão trabalhar com a questão do plano diretor de forma muito direta. Eu pergunto para vocês, o que vocês entendem como fundamental para as respectivas secretarias de vocês na discussão do plano diretor? O que vocês entendem como importante na discussão do plano diretor aqui da capital? Pablo. Olha, Macalossi, eu acho que o plano diretor a gente tem que ver como um todo. Na questão de obras públicas, deve impactar muito pouco, tá? Porque as concepções de obras públicas não devem mudar no plano diretor. O que, no meu ponto de vista, nós devemos mudar no plano diretor é modernizar o plano diretor.
fazer com que o plano diretor seja mais atrativo, fazer com que a cidade trabalhe mais o desenvolvimento econômico da cidade. Eu gostaria muito que o plano diretor fosse trabalhado nesse sentido, Marcos. Não para engessar. Não para engessar. Que ampliasse o desenvolvimento econômico. Tirasse aquelas eminentemente residencial. Hoje não tem bairro que é eminentemente comercial. Isso atrapalha quem quer investir, isso atrapalha quem quer empreender. A gente tem que tirar alguns entraves da cidade que hoje, infelizmente, está no plano diretor porque está desatualizado. Já era para a gente ter começado a tratar sobre o plano diretor ano passado. Com essa pandemia não foi possível. E eu tenho certeza que o plano diretor agora vai ser uma das prioridades do governo Mello. E tem que ser junto com a Câmara, junto... É uma discussão por demais adiada, né? Demais adiada, junto com a população, junto com o governo. O plano diretor é uma discussão da cidade, é uma discussão da cidade. Todos têm que estar envolvidos para que a gente possa trabalhar um plano diretor adequado para o ano de 2021. É onde a gente está. E o plano diretor hoje é um atraso em Porto Alegre. Eu lembro que uma das primeiras participações que eu fiz aqui na RDC, no Cruzando as Conversas como convidado, entrevistando a Mônica Leal, quando ela estava para assumir a presidência, eu questionei ela sobre o plano diretor. Ela disse, não, nós vamos discutir o plano diretor e tal. Isso foi em 2019. Em 2019, 2020, estamos aí em 2021. Tem que sair esse ano essa discussão, não começar a discutir isso. Mas eu não sei, acho que o Zac pode dizer, por lei ele tem uma revisão de tanto e tanto Obrigatória temporária, ela de tempo em tempos obrigatoriamente tem que ser obrigatoriamente tu tem que fazer a revisão do plano diretor. Nós estamos atrasados. Tem muita coisa que tem que mexer na cidade aí. Zac, só que a cidade cresce e altera toda de uma hora. maneira, muito instantânea, muito dinâmica. Muito dinâmica. E aí, Macalossi, bom, vamos falar em termos de plano diretor de mobilidade. Sim. Que ele tem a sua diferença. Eu acho que essa é a grande preocupação, é tu ter a radiografia para onde e como está crescendo a cidade. Esse densamento ele está sendo incentivado. Bom, vamos pegar um exemplo, quarto distrito. Sempre se fala no quarto distrito. Aqui onde estamos, aliás. A revitalização do A revitalização, o incentivo, o incremento. Bom, o quarto distrito tem todo o perfil para ter empresas de TI, enfim, de alta tecnologia. Vai ser criado um polo, vai se incentivar. Tá bem, perfeito. Existem projetos de grandes empreendimentos habitacionais para o quarto distrito, porque a cota terreno ainda é mais barato que regiões mais valorizadas da cidade. Solo criado. Bom, isto vai ser incentivado. Se isto vai ser incentivado, eu tenho que ter a premissa, Macalossi, que mais pessoas irão trabalhar lá, que mais pessoas irão morar lá e que mais alternativas de transporte urbano eu tenho que estar ajustado a esse crescimento. Quer dizer, bom, é uma região da cidade plana, então ciclovias aqui seria interessante desde que houvesse essa demanda. Não adianta tu fazer ciclovias por fazer ciclovias se o quarto distrito continuar como está. Sim, porque ninguém vai passar de bicicleta. Porque ninguém vai passar de bicicleta. Claro. Vai ser meia dúzia de pessoas, com todo respeito, e não há o porquê de fazer esse investimento. Mas se vir para cá grandes empreendimentos comerciais, grandes empreendimentos habitacionais, tu vai mudar o perfil da região. Tu vai mudar. Então, tu tem que equacionar, tu tem que trazer alternativas. Tu tem que ter uma condição viária para que o ônibus possa estar trafegando, linhas mais transversais que vão estar... Quer dizer, isso tudo tem que ser pensado conjuntamente à alteração do plano diretor da cidade de Porto Alegre. Quer dizer, o plano vai ser incentivado em qual região? Bom, vai ir para a Zona Sul? Bom, nós temos que estar acompanhando e temos que estar levando essas alternativas de transporte, de mobilidade para as pessoas. Muito bem. Senhores, olha, 23h34, eu gostaria de agradecer muito a ambos por terem se disponibilizado a vir aqui. Eu sei que os primeiros dias da administração costumam ser muito trabalhosos pelo fato de que está se conhecendo a estrutura. Eu, na verdade, tomo posse amanhã. É verdade. Eu tomo posse amanhã. Agora que eu vou começar a ver como é que nem sabe ainda direito como é que vai Nem dar. sei qual é a bronca, mais ou menos. O medo é que está lá. Eu costumo falar,
Hoje fazem 5 dias que nós estamos na secretaria. Parece que eu estou lá meio ano. E o Melo disse que os secretários que se preparem que ele vai começar a mandar mensagem às 6 da manhã, 5 da manhã. E manda, Estava mandando agora tá aqui. mandando. Está mandando aqui, Manda 6h30 da manhã, mensagem. quando Primeiro aqui já final de tem. semana de governo já fizemos visitas importantes. Grupo dos secretários com o prefeito. Visitas importantes no Mário Quintana, na Orla. Hoje mesmo o pessoal estava lá arrumando o calçadão de Ipanema. Perfeito. Fruto da nossa vistoria no primeiro final de semana de governo. É muito trabalho, é isso aí. É isso aí. E é o que a cidade espera, né? Porque afinal de contas a cidade tem desafios, a cidade tem avanços a obter e o time que se montou não é... Cidade Cansativo tem tudo para avançar A bastante. cidade precisa de autoestima. Precisa de autoestima. Autoestima. É isso aí. Vou deixar cada um com a palavra final. Pablo, Não. obrigado. Sucesso. Sabes que a emissora e o programa estão abertos para divulgação dos trabalhos específicos quando sair as iniciativas todas. Agora nós fizemos um panorama geral, um papo mais genérico, mas quando tivermos aí as coisas específicas, tu vens aqui. Nós temos todo o espaço do mundo no portal aqui, no Cruzando. Muito obrigado, Macalossi. Obrigado pela companhia, secretário Isaac. Eu quero mandar um abraço para o meu secretário adjunto, Rogério Baú, um grande cara, uma grande figura. Foi uma indicação do governo, um cara que tem me ajudado muito dentro da secretaria. É um cara técnico, é um engenheiro. Tem sido um grande parceiro nesse meu início aí. Tenho certeza que nós vamos fazer uma administração em conjunto, parceria, lealdade, em prol da cidade de Porto Alegre. Mas é um grande desafio, Macalossi, como eu te disse. Estou motivado para esse desafio e eu quero colocar algumas características nesse desafio, que é a entrega, que a Secretaria de Obras ela tem que entregar, e transparência. As obras públicas sempre são números nebulosos. A gente nunca sabe muito bem quais são os dados de obras públicas. Eu, quando estive na Câmara, aprovei 3 leis relacionadas à transparência, a números de obras públicas, sobre obras públicas em Porto Alegre, e quero te dizer que eu vou implementar essa questão da transparência. E a RDC, como veículo de comunicação, tenho certeza que vai ser fundamental para que eu possa colocar esse meu conceito no dia a dia do meu trabalho, que é entrega e transparência. Então, eu vou contar muito com a parceria de vocês mesmo. A população precisa saber o que está acontecendo na cidade de Porto Alegre. As obras públicas impactam diretamente na vida do cidadão, na vida da cidade, e elas precisam estar conhecendo o que a gente está fazendo, quais os avanços, quais os problemas das obras. Pode ter certeza que eu vou contar muito com a tua parceria, com o teu apoio aqui, e vou te incomodar para trazer informação aos teus telespectadores. Fique à vontade para incomodar, mandando mensagem, inclusive às 5, 6 horas da manhã, que é o horário que eu vou deitar, aliás. É o horário que eu vou dormir, eu faço a inversão dos horários. Záquia, obrigado. Quer dizer, daqui até às 5 tem um espaço, né? Eu fico acordado, eu fico lendo noticiário, leio, eu faço toda a preparação na madrugada, que é um horário mais calmo para ler, melhor mesmo. É verdade. Záquia, parabéns aí, sucesso na secretaria que tu assumes amanhã. Palavra final. Obrigado, Macalossi. E eu estou ouvindo o Pablo falar da questão da transparência. Nessas questões de obra, Pablo, eu com muito orgulho sempre digo que eu fui por 10 anos vereador dessa cidade. E uma das leis que eu fiz é essa que, obrigatoriamente, tem que comunicar à sociedade o prazo de execução e o valor da obra. Isso é uma coisa simples. Não é simples. Tu dá o direito do cidadão saber que aquela obra vai custar tanto e que ela vai ser realizada de tanto a tanto. Verdade. Tu imagina se na obra da Copa tivesse isso. É. Quer dizer, estava todo completamente vencido. Mas desde o valor, desde o prazo, não cumprido. É. Mas aí a Câmara, uma das suas funções é a fiscalização do Poder Executivo. E eu queria dizer o seguinte, Macalossi, a experiência da Secretaria de Mobilidade, ela deve ser muito rica, porque de futebol e de trânsito todo mundo entende, todo mundo dá um palpite. Isso é bom, porque o trânsito é algo que mexe na nossa rotina, no nosso cotidiano. Agora mesmo, um amigo nosso, telespectador, o Alexandre Algeri, estava me dizendo, pô, Záquia, tu tem que ter um estudo para a otimização dos corredores de ônibus em horários de pico. As pessoas, a sociedade está sempre dando informações, ou dando sugestões, opiniões ou cobranças. Isso é muito bom, porque nós tratamos de uma matéria que mexe na vida das pessoas. É o trânsito, é a mobilidade, é o sistema de transporte, é o funcionamento bom ou não. Esse talvez seja o grande desafio que eu, com muita alegria, vou enfrentar agora
na Secretaria de Mobilidade. E, da mesma forma, extensivo, né, Zé, que o programa e a emissora estão abertos para a divulgação das ações conforme elas forem sendo implementadas. Obrigado. Sucesso a ambos. Muito obrigado. E nós vamos fazer um break. Voltamos com o João Carlos Silva, os bastidores do poder, direto de Brasília, no último bloco do Cruzando as Conversas. O último bloco do Cruzando as Conversas, reservado sempre para as intervenções, a análise, a opinião e os bastidores do poder com João Carlos Silva. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E também Clube do Remédio. Acesse www.clubedoremedio.com.br, economize, tenha acesso aos melhores preços, aos maiores descontos. Clube do Remédio. Salve, João Carlos Silva, tudo bem? Temos João Carlos Silva? Está me ouvindo? Alô, João? Estou ouvindo, alô? Como é que vai, João? Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Como é que estamos? Aqui debaixo de uma chuva torrencial depois de um dia de calor. E aí em Brasília? Aqui, depois de um final de semana com chuva também, esses dias da semana passada, hoje calor. E nenhuma gota d'água. Nenhuma gota d'água. Como, aliás, é muito típico em Brasília em determinadas épocas do ano, né, João? Verdade, verdade. João, nós temos que começar por aí. Não é uma notícia política, mas é uma notícia econômica que tem reflexo político. O anúncio de que a Ford vai fechar as suas operações no Brasil. Muitos estão atribuindo isso à defasagem de reformas ao ambiente de negócios. Como é que a notícia foi repercutida aí na capital federal? Muito negativamente, né, Marcavossi? A empresa vai deixar de empregar mais de 800 funcionários. Você vê o reflexo econômico disso aí das famílias, né? Sim. Que perderam a sua renda. A carga tributária no Brasil, a situação está muito complicada, ela precisa ser revista urgentemente. Nós temos falado isso, né? Faz tempo que a gente comenta sobre isso. As reformas são imediatas aqui no Brasil. O governo não tem como tocar a pauta econômica sem fazer a sua reforma tributária. Isso é uma coisa muito interessante e o próximo presidente da Câmara e do Senado, eles vão ter que debruçar sobre isso. Até porque você não pode perder empresa do porte, essa que está deixando o país, para você deixar mais desempregados no Brasil e você ter um negativismo internacional grande. Porque quando você tem grandes empresas saindo de um país, é sinal de que a economia não anda bem, né? Sim. É sinal de que não há uma perspectiva para investimentos. Sim. O general Mourão, vice-presidente, disse que a empresa ganhou muito dinheiro e agora está indo embora. Não é bem assim, ela ganhou. Mas ela empregou, ela deu sustentação ao Brasil, ela recolheu impostos. É uma situação complicada. Eu acho que é importante dizer o seguinte, não é que a Ford tenha saído porque o governo é Bolsonaro. Não é uma decisão que se toma do dia para a noite. Há um conjunto na história recente do Brasil de barreiras, de obstáculos para investimento. Tem muita coisa demandada, nós temos muitos problemas represados. Né? A decisão da Ford deve ser de alguns anos, anunciada agora, mas a decisão é de anos anteriores. E o pessoal está brincando por conta do eco que o presidente falou que o Brasil está quebrado, então a Ford foi embora, né? A declaração do presidente não ajuda, certamente. Não ajuda. Nós estamos aqui vivenciando algumas situações que é preciso ter uma análise mais aprofundada sobre isso. A questão governamental é muito séria. O presidente da República, ele já está perdendo a linha de foco da saúde.
Foi comprovado hoje na entrevista do ministro Pazuello em Manaus. O governo está deixando escapar pelos dedos das mãos grandes oportunidades para ter uma política definida na saúde. Na econômica, ela vem desde a semana passada em atrito por conta da declaração do presidente da República. Você vê a disputa da Câmara dos Deputados começou a ficar acirrada pelos aliados de Lira e pelos aliados de Baleia Rossi. O Senado, o foco está começando a mudar, não favorável ao governo. Candidaturas que estão sendo colocadas lá de última hora, de ontem para hoje, que vão causar problemas ao governo. Então, o presidente da República ele precisa ter um discurso mais aprofundado com o Congresso e fazer com que as pautas emergenciais do país comecem a andar. O empresariado está esperando isso. Como, por exemplo, a reforma tributária, né, João? Reforma tributária que foi colocada aí já desde o ano passado, uma discussão muito grande. É preciso rever isso aí, porque a pandemia está deixando, a cada dia que passa uma carroça de computadores, a pandemia está consumindo vidas. É um fator também negativo também na economia. Você vê lojas fechando, você vê restaurantes demitindo, você vê grandes lojas fechando suas portas em shopping centers pelo Brasil. Isso não é bom, isso é um mau sinal. Ou o governo volta os seus olhos também para a economia, para essa questão tributária, ou nós teremos sérios problemas esse ano de 2021, como já era previsto, né? Sim. Falando na questão da Câmara dos Deputados, João, que nós temos abordado aqui diariamente, né? O Arthur Lira voltou a se dizer candidato do Bolsonaro. O que isso quer dizer? O Arthur Lira, ele tem o selo e o carimbo na testa de candidatos do governo. Esse é o grande problema do Arthur Lira. Por que é o grande problema? Porque o Baleia Rossi está conversando já com os aliados de Lira e trazendo para perto questões parlamentares que não são governistas. O Rodrigo Maia permitiu uma canetada hoje, na semana passada, alguns aliados do Arthur Lira. O Arthur Lira está dizendo que isso é uma afronta do Rodrigo Maia contra os governistas, né, que estão apoiando a candidatura do Lira. Não é bem assim. Os trunfos que o presidente da Câmara tem na mão, Rodrigo Maia, é fazer o seu sucessor, que é o Baleia Rossi. Todo mundo sabe disso. Isso é um jogo político, é um tabuleiro de xadrez. O Lira está escolado com o governo. O Baleia está com o Rodrigo Maia e os opositores do presidente da República. Os partidos PSOL, PT, PSB e PDT têm feito conversas com o presidente da Câmara para alinhar candidatos parlamentares na candidatura do Baleia Rossi. E o Lira está perdendo esse foco, porque ele é governista. E a Câmara dos Deputados quer um candidato que não seja governista, seja independente. E o candidato independente é Baleia Rossi. Que, aliás, é o autor, a gente não custa lembrar, né? É o autor do melhor projeto de reforma tributária em discussão no Congresso Nacional. Né? Exatamente. E os empresários brasileiros estão conversando com o Baleia Rossi já na iminência dele ser o próximo presidente da Câmara. E João, nos últimos dias o Maia tem feito críticas mais pesadas ao governo. Por exemplo, no final de semana ele culpou o Bolsonaro pelas 200 mil mortes no Brasil. Esse é o tom de, na verdade, um ex-presidente da Câmara, de um deputado normal, né? Não, o Maia já não se posta mais institucionalmente como presidente da Câmara, mas como parlamentar de oposição, basicamente. Ele será um deputado de oposição. Agora, isso aí, essa declaração que deu, é por conta já do clima de disputa para a presidência da Câmara. Claro, Rodrigo Maia, que ele elegeu o deputado Baleia Rossi, que, aliás, recebeu hoje alguns parlamentares de partidos de esquerda
para fazer um alinhamento do mapa eleitoral. Recebeu hoje no Diretório Nacional do MDB, durante a noite, o parlamentares de oposição para fazer um mapa de deputados da esquerda e da oposição para fazer um trabalho de base para captar votos a favor do candidato Baleia Rossi. Aliás, falando no Rodrigo Maia, eu achei aqui o tweet dele comentando a saída da Ford. E ele fala sobre a necessidade de uma reforma da estrutura estatal para que o capital privado possa encontrar aqui um ambiente mais adequado. Ele diz o seguinte: o fechamento da Ford é uma demonstração da falta de credibilidade do governo brasileiro, de regras claras de segurança jurídica e de um sistema tributário racional. O sistema que temos se tornou um manicômio nos últimos anos, que tem impacto direto na produtividade das empresas. Espero que essa decisão da Ford alerte o governo e o parlamento para que possamos avançar na modernização e no Estado e na garantia da segurança jurídica para o capital privado no Brasil. É uma mensagem de cunho absolutamente liberal, mas me parece que ela se perde nessa disputa, que virou o único assunto do Congresso hoje. A disputa é entre o candidato do Rodrigo Maia e o candidato do governo. Essa questão que o presidente Rodrigo Maia trouxe à tona é uma evidência clara do combate dele à política econômica proposta pelo Paulo Guedes. Isso aí é evidente. Agora, você também não pode ficar só trabalhando na questão do agronegócio. Eu estava no estúdio, eu acompanhei umas entrevistas da ProSoja, da Associação Brasileira de Algodeiros e do setor do milho. Nós vamos ter uma safra recorde de novo em 2021. Então, o agronegócio está de um lado e a economia está de outro. O agronegócio brasileiro, o agrobusiness brasileiro está caminhando sozinho, sem crise. Agora, o outro lado da economia está com crise, está com problemas de fechamento de lojas, de empresas, de demissões. O campo não está acontecendo isso. Então, o governo joga com duas moedas. A moeda da economia está indo com dificuldade e precisa se reacender, e a política do agronegócio, que está indo muito bem no Brasil. Então, essas questões aí que o presidente Rodrigo Maia levanta, é evidente que ela é contrária à política do Paulo Guedes e também de todos inclusive, você tem deputados aliados à teoria que são contra a política de Paulo Guedes. Então, você vê que tanto de um lado como de outro, a política econômica do governo não é satisfatória. Muito bem. João Carlos Silva, gostaria de agradecer a participação ao longo da semana. Novas intervenções de João Carlos Silva aqui no nosso programa, trazendo os bastidores do poder. Hoje com essa triste notícia aí da saída da Ford do Brasil. João, obrigado. Um grande abraço, boa noite, Marcelo. Se cuide. Muito bem. Boa noite, João. Boa semana. E o João Carlos Silva sempre no último bloco do Cruzando as Conversas, trazendo os temas de Brasília, os bastidores do poder e, claro, fazendo a cobertura da eleição na Câmara dos Deputados. Todas as informações do João Carlos Silva aqui no nosso programa em primeira mão, hein? Em primeira mão. Depois sai lá no estado de São Paulo, sai na Folha, sai no Globo, mas primeiro vocês acompanham aqui. E eu tenho aqui todo o repertório de acertos do João. Só falta o João acertar realmente os números da Mega Sena. Nós voltamos amanhã à noite para falar de segurança pública. Vamos ter aí a vereadora comandante Nádia e também outras participações no Cruzando as Conversas. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br